Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém? Eu gostaria de convidar você que está um pouco mais atrás da segunda parte, se você puder, chegue mais aqui na frente. Nós estamos convidando todos para se aproximar, até que fica mais confortável para nós. Faça a gentileza, se aproxime um pouco mais, se achegue. Que coisa boa. Boa noite para você que nos assiste ao vivo, na internet também, agora, ou em gravação. Você também é nosso convidado a participar desse culto em adoração ao Senhor, que nós vamos iniciar lendo o texto do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 14. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 14. Mesmo sentado como você está, acomodado, mas com o coração reverente, com a alma quebrantada diante da palavra que é do Senhor, nós vamos ler esse texto alternadamente ou responsivamente. Começo lendo o versículo 6 e assim nós vamos até 14. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares de milhares, Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todo o que nele está, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Cordeiro de Deus. Assim, João Batista se referiu a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela analogia do animal que recebia o peso do pecado e era sacrificado para que o pecado fosse perdoado. Essa é a causa, meus queridos irmãos, pela qual nós estamos aqui. Porque o Cordeiro foi imolado. Porque o nosso pecado foi perdoado. E porque Ele vive, nós podemos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Hino 14, louvor. De pé, se você pode, vamos cantar esse hino de louvor ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz,
exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exaltado seja Deus que é santo, que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E assim, cá estamos nós, ó Deus, com o coração repleto de alegria, porque Tu, que vives para sempre, tens derramado vida abundante sobre nós. O nosso exercício de culto, o nosso serviço de culto, não é nos nossos próprios méritos, é nos méritos de Cristo que o fazemos, ó Pai. Portanto, aceita a nossa gratidão. Visita a Tua igreja, invocamos, ó Deus, o Teu agir, o Teu toque, a Tua palavra ministrada sobre nós nesta noite, para que sejamos e continuemos sendo transformados pela Tua glória, pela Tua presença. Sê propício a nós, ó Deus, e que cada ato desse nosso culto que Te oferecemos seja para louvor daquele que é exaltado para sempre. Em Cristo que oramos. Amém. Pode se sentar, queridos. Amados irmãos, boa noite a todos. A graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus estejam com todos. Vamos estarmos juntos para adorar o nome do Senhor, bendizê-lo, buscar a sua face. O culto sempre é uma oportunidade de intercessão, de clamor, e nós estamos aqui também para fazer isso, muito especialmente em prol do nosso país. Nós cremos que as manifestações têm sua importância, que é preciso
alguma coisa acontecer para mudança, para a melhoria da nação, mas nós cremos acima de tudo no poder de Deus. Nós cremos que o Senhor é soberano e o Senhor há de reinar nos corações da nossa gente, por isso também nos reunimos nesta noite para clamar o seu favor, a sua bênção sobre o Brasil. E nós queremos destacar da programação constante no boletim, a programação pascal. A Páscoa já está chegando aí rapidinho, passando agora esta semana. Na semana seguinte já teremos as comemorações e marcando bem, então, na sexta-feira, dia 25, às 11 horas, o culto da Paixão, que costumamos realizar lá no templo, à frente. Depois o culto da ressurreição, no domingo, dia 27, às 7h30 da manhã. É aquele domingo que a gente suspende os trabalhos matinais regulares e a gente faz uma programação a partir das 7h30, nos reunimos aqui, e depois nós vamos ter um café gostoso e liberamos o pessoal para os seus compromissos familiares naquele dia de Páscoa. Não haverá culto às 9h, nem escola dominical às 10h, nem o culto às 11 horas. Mas à noite, às 19 horas, nós encerramos as atividades com um culto especial de Páscoa. Está aí no boletim, marque para estar conosco nestas programações. Você tem um encarte dos núcleos para você participar durante a semana, no seu grupo, ou quem sabe você que não participa, integrar um novo núcleo. Há um encarte especial que nós estamos apresentando à igreja para mostrar alguma coisa em relação à vida financeira da igreja, tempos de crise, tempo de escassez de recursos, mas Deus tem abençoado muito a igreja. Ano passado, com todas as dificuldades, quase conseguimos atingir o nosso orçamento. Deus foi pródigo em nos abençoar e nós cumprimos as nossas metas e com uma beiradinha para o ano de 2016. Só que o começo de ano é muito difícil, porque há uma diminuição da participação dos crentes que viajam, sempre ouvido às vezes da entrega do seu dízimo e outros motivos, de tal sorte que quando a gente chega no limite, no final de um ano assim, não tem a reserva técnica, né, como a gente diz, a gente acaba ainda acumulando alguns déficits. Está apresentado aqui esse déficit que já nesse mês de março vai sendo diminuído e a gente vai acertando, mas é uma oportunidade da igreja estar cônscia disso e quem sabe alguns irmãos que estão um pouco reticentes na sua contribuição, que podem, na sua generosidade de coração, avançar ainda mais, aí nós já conseguiremos com certeza arrumar a casa mais depressa ainda para que não haja solução de continuidade. Foi decisão do Conselho, muito liberalmente, apresentar isso para a comunidade, dando graças a Deus, já dos resultados que vão se mostrando muito eficazes, porque Deus é quem sustenta essa obra, usando a cada um de nós. E você sentir um toque no coração para trazer uma contribuição especial, é sempre muito bem-vindo. Nós queremos saudar aos nossos visitantes, e se existe alguém aqui nesta noite, pela primeira vez conosco, onde você estiver, coloque-se em pé, porque nós queremos presenteá-lo pelo fato de estar aqui pela primeira vez. Há alguém? Não tem ninguém pela primeira vez. Todos são muito bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 63. Salmo 63. Vamos ler os primeiros 4 versículos. Vamos proceder à leitura uníssono. Salmo do rei Davi, sob o título Buscando a Deus. 4 primeiros versículos. Leamos todos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. A vida é muito preciosa, mas a graça na vida é mais preciosa ainda. E isto que o salmista diz, a Tua graça é melhor do que a vida. Apenas viver, transcurso dos anos, isso pode não querer dizer muita coisa, mas viver sob a graça de Deus, isso é maravilhoso.
Vamos curvar as nossas frontes, ter alguns instantes de oração silenciosa, para que possamos buscar a face de Deus de maneira pessoal, individual e apresentando ao Senhor as nossas súplicas. Oremos. Em pé. Esta é a súplica que te fazemos, Senhor, porque és o príncipe da paz, o principal da paz, aquele que é capaz de fazê-la acontecer. O Senhor fez a paz, o Senhor fez a paz entre a presença divina e a criatura humana que rebelou-se. O Senhor promove a paz entre os homens. O Senhor faz reinar a paz nos corações. E por isso, Senhor, a nossa súplica é esta: comece em cada um de nós, cada qual de per si, pedindo que nos tornemos instrumentos da paz, possamos capitalizá-la e possamos oferecê-la uns aos outros. Nós queremos, ó Pai, uma paz verdadeira, uma paz que não é refém de circunstâncias, não está condicionada, não é tangenciada por qualquer fato. É uma paz que está dentro de nós sempre, que protege, que guarda o nosso coração. Mas também, ó Deus, uma paz que se mostre resultado da retidão, da correção, da justiça, que assim a Tua palavra preconiza, Senhor. E o fruto da justiça será a paz. Teremos vida pacífica, mansa. Assim é, ó Deus, que nós ansiamos por esta realidade em todos os ambientes da nossa vida, no seio do lar, da coletividade, da vida nacional. Nesse dia muito especial, Senhor, em que manifesta em todo
país, desde as grandes cidades até as pequenas, aconteceram. Desde já te agradecemos porque, ao que sabemos, transcorreu em paz, mas que isto persevere no cotidiano das pessoas, que as manifestações particulares, em grupo, possam respeitar o pensamento alheio e possam, sim, ser instrumentos da Tua vontade, Senhor. Oramos pelos irmãos que aqui estão congregados, pela igreja como um todo, pelo ministério que se realiza, pela obra missionária, pela pregação do Teu Santo Evangelho, pela assistência aos menos favorecidos, pela vida de comunhão da Tua igreja, que em tudo isso reine também a Tua paz, Senhor. Nós oramos assim, irmanados no amor de Cristo, e como família do Senhor, oramos juntos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé nós vamos cantar os louvores, mas antes vamos dar um abraço bem gostoso aí que está perto de nós aí, desejar a paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida. É um prazer estarmos juntos nesta noite, honrando ao Senhor. Eu quero reiterar o apelo que eu fiz no começo, para os irmãos que estão sentados da metade para trás. Nós estamos fazendo um esforço para sentarmos todos à frente. Essa luz que está no corredor é só para você acessar aqui à frente. Porque se você ficar sentado aí atrás, eu vou pedir para os diáconos ligarem as luzes, porque fica até uma deselegância da nossa parte, deixar só uma luzinha aí para você. Então, faz um esforcinho, vem da metade para cá, todo mundo junto aqui. Isso, não é tão difícil aqui. O pessoal da frente não morde, eu garanto para vocês. Senta para cá, da metade para frente. E aí depois eu vou pedir para o meu irmão diácono lá atrás apagar aquela luz e acender só quando as pessoas vierem chegando, que aí as pessoas sabem que não é para sentar aqui, porque a luz ficou meio forte, eu sei, dá a impressão que está muito iluminado. Vem sentar para cá, que a gente fica mais junto aqui. Quando que for chegando, você vai acendendo e apagando. Obrigado. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor glória e majestade. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Cantamos glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantamos glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Seu santuário. Vamos fazer mais uma vez? Somente as irmãs. Cantai ao Senhor, as irmãs.
Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Cantamos glória e majestade, sempre estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia, aleluia. Esse é o canto que cantamos para sempre ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Louvemos ao Senhor, continuemos louvando a esse Deus que é lindo, que é digno. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai,
nome do Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos ao Senhor, que não poupou o seu único filho para nos salvar. Meu Jesus, meu Salvador, cantemos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e eu farei a leitura de 32 a 37. Atos 4, de 32 a 37. Veja que lugar legal, a comunidade cristã. Da multidão dos que creram, eram um coração
e alma. Que expressão gostosa de ouvir, né? Da multidão dos que creram. Era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa é a comunidade que a gente quer ver. A gente não quer ver ninguém passando privação, dificuldades para se manter. Agora, com essa exploração bastante exaustiva, mas importante, sobre a questão do Zika vírus, nós vemos a pobreza que nós vivemos em rincões do nosso país, e às vezes até numa capital como a nossa. Parece que está faltando muita coisa para alguns, ou para muitos, e às vezes está sobejando para tantos. E a palavra de Deus exorta nesse sentido, da multidão dos que creram. Tem que acreditar em Deus, né? Era um coração e a alma. Porque aquele sentimento que eu tenho de falta, para mim, é aquilo que eu tenho que sentir pelo outro. Se o outro estiver sem, eu tenho que me sentir também com falta. Eu tenho que ter o mesmo sentimento. Esse é um momento muito importante do nosso culto, em que nós continuamos a louvar o nosso Deus, lembrando de pessoas que às vezes estão necessitadas, e a igreja tem sido um grande canal para que eles possam ter essas suas necessidades cumpridas, conforme o coração e a alma desta igreja. Nós temos missionários que estão em lugares distantes e estão até com dificuldade pela questão até do câmbio, do dólar, porque as despesas lá são cometidas em moeda estrangeira e a tradução dos nossos valores daqui para lá ficam aquém. Então, esse é um momento muito especial do culto, em que nós podemos enxergar as necessidades dos carentes que nós temos junto às nossas entidades sociais, aos nossos missionários, ao trabalho todo que a igreja faz, e de nós trazermos realmente à casa do Senhor os nossos dízimos, os nossos compromissos e as nossas ofertas especiais, para que possa ser suprido a necessidade do nosso próximo. Que na nossa igreja a gente possa ter essa abundante graça de nenhum necessitado haver entre nós. Isso é que nos exorta essa palavra. Enquanto cantarmos o hino número 55, eu peço que os nossos diáconos façam o recolhimento das ofertas, dos dízimos trazidos à casa do Senhor. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, e o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua fartura concedendo com dadivosa mão. Pedir que as crianças viessem aqui à frente para sair para o seu momento
com a tia Lu. Trazei a seus altares os frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos ante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Nós queremos estar, Senhor, na multidão dos que creem. Nós queremos compartilhar, Senhor, das graças que Tu tem nos dado, Senhor. Tu tem sido extremamente abençoador com as nossas vidas, nos dando condição, nos dando o vigor, a saúde, Senhor, nos dando possibilidades do trabalho. E nós viemos aqui nesse momento para somar a essa multidão que tem o desejo realmente de Te servir, com o que temos, com o que somos, para que o Teu Evangelho possa ser propagado em todos os cantos, Senhor. Nós Te pedimos que as ofertas levantadas aqui, Senhor, possam abastecer, Senhor, aos necessitados, Senhor. Não queremos sobras, não queremos abundância para armazenar em cofres, nós queremos, Senhor, servir, Senhor. E o gesto de trazer, às vezes a espécie monetária nesse momento, é apenas uma parte da expressão de gratidão dos nossos corações. Multiplica, Senhor, atende ao necessitado. Nós Te pedimos agora que as crianças que estão sendo afastadas desse espaço, elas possam ouvir, Senhor, da tia Luciana, mensagem profunda aos seus pequenos corações, para que desde cedo elas possam compreender, Senhor, a importância, Senhor, do nome de Jesus em nossas vidas, Senhor. E a nós que ficamos aqui, Senhor, traz edificação ao Teu povo, traz orientação, que a palavra aberta e proferida pelo Teu servo, Senhor, realmente possa calar profundamente em nossos corações e que continuadamente possamos estar sendo orientados pela Tua palavra. Te pedimos tudo isso e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, apenas um versículo para nortear a nossa reflexão, segundo o livro das Crônicas 7:14.
Abra sua Bíblia, mantenha-na aberta, mesmo que haja uma projeção aqui na frente. E enquanto o coral vai chegando ali, você vai se preparando para a leitura. O coral no culto da noite, ele desce para ver o pregador pela frente, porque no culto da manhã não tem espaço, aí ele só vê o pregador pelas costas, né? Os nossos pregadores estão sempre sendo vistos pelas costas pelo coral, brincadeira, né? Nós ouvimos bem eles, eles nos ouvem também. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ou lendo na sua Bíblia, ou aqui na tela, como você preferir, mas deixe sempre a sua Bíblia aberta para as colocações que vamos fazer. Vamos ler juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua... É tão bonito que a gente pode ler de novo, né? Vamos ler de novo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós estamos orando agora. Estamos orando primeiro de tudo por nós que aqui estamos para meditar na Tua palavra. Nós não podemos fazer esse exercício à parte da Tua graça. Nós não estamos aqui apenas fazendo uma mera reflexão, nós estamos meditando na Tua palavra. Nós estamos nos alimentando do suprimento, do nutrimento que o Senhor nos providenciou. E nós queremos que o Senhor nos esclareça, que o Senhor ilumine o nosso caminho, que o Senhor motive a nossa caminhada, que o Senhor infunda em nós, em cada coração, aquele desejo de buscar-te continuamente. Oramos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Faltam hospitais. Os hospitais que existem estão abarrotados de pessoas. Faltam médicos, equipamentos, remédios, e as doenças vão se disseminando. Só um mosquitinho desse tamanho já tem 3 variações de doença, né? A dengue, zika e a doença do Francisco, é a chikungunya, né? Se um mosquitinho faz um dano desse, imagina outros vetores por aí afora. Somos suscetíveis a tantas situações em que o nosso corpo pode sucumbir e o quadro de saúde que nos é oferecido é muito fraco, muito frágil. A gente contribui regularmente com um plano de saúde, mas torcendo para não precisar usar ele, né? É como seguro, a gente paga torcendo para não precisar usá-lo, né? Tal é a situação que a gente vive. Mas pior do que o estado de enfermidade, de saúde física que nos rodeia, é o estado de saúde moral. É a condição de enfermidade espiritual que nos cerca. É a situação dos valores e dos princípios que se acham arraigados no coração da nossa gente, que revelam um profundo estado de insanidade generalizado. É uma septicemia generalizada na alma das pessoas, dos que nos rodeiam, dos que nos cercam. Hoje o país não parou, o país andou, o país caminhou, o país foi convocado para uma manifestação e até agora há pouco, no final do dia, um número recorde, e não apenas isso, mas substancial por ser disperso pelo país todo, e até que se venha uma notícia diferente, graças a Deus, em paz, em tranquilidade, apenas pequenos episódios que sempre acontecem,
quando massas se movimentam. E nós temos a percepção de que alguma coisa precisa ser feita. Chegou-se a um limite da condição da nação, da dificuldade de se tomarem posicionamentos, decisões de quem deve fazê-lo, da liderança da classe política, independentemente da ideologia ou da cor partidária. E a gente espera que o que se faça seja algo bom, algo que realmente traga benefício para a nossa população e para a nossa nação, cujo potencial é conhecido de todos. É cantado em verso e prosa, e a gente parece que volta e meia fica engripando a roda, fica patinando e não avança. Alguma coisa precisa acontecer. E nós, como cidadãos brasileiros, patriotas, que amamos a nossa nação, não podemos cruzar os nossos braços, não podemos dar de ombros para o que está acontecendo ao nosso redor, e isto não se limita apenas a participar de uma marcha, de uma caminhada dominical. Isso tem a ver com o nosso cotidiano, a nossa vida, os nossos relacionamentos, com os nossos compromissos, com os valores que nós assumimos, e de alguma forma nós vamos enfatizar isso. Mas o que melhor e mais importante, nós somos instados, e especialmente nesta data, e pelo Brasil afora nós temos trabalhado isso com os nossos relacionamentos eclesiásticos, até pelo fato de acudirmos a um encargo na nossa denominação, é que nós podemos e devemos interceder, clamar, orar. Se hoje foi um dia, foi um tempo para manifestações, para marchas, nós também reconhecemos que é um tempo de orar pela nação. É um tempo de orar a Deus em favor da nossa nação. Deus está nos convocando para proceder a este expediente, a esta lide, a este serviço. Um tempo de orar pela nação não é uma oportunidade para recreação, para passeio. É um tempo para trabalhar. Orar é trabalhar. O termo oração até já sugere isso, né? Orar agindo, oração. E é o que nós devemos fazer. Mas esta passagem que nós vos lemos e que nos convida a um tempo de oração, ela está dentro de um contexto muito interessante da história de Israel. Salomão, escolhido por Deus, filho de Davi, para reinar em Israel, também foi escolhido para construir o templo, para ser o edificador da casa de adoração, para ser aquele que iria erigir um edifício referência, um lugar que as pessoas poderiam acorrer para buscar a Deus. Quando o profeta Isaías rememora esta realidade do templo, este motivo pelo qual o templo foi construído, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí Isaías, decepcionado, complementa: mas vós transformastes esta... Aliás, Jesus vai recitar Isaías, mas vós transformastes esta casa em covil de salteadores. Nós não podemos deixar que o templo do Senhor, seja lá em Jerusalém, seja aqui na nossa cidade, casa de oração, se transforme em covil de salteadores. Então, mais uma vez, se reitera a oportunidade de usarmos este momento como um tempo de orar pela nação. No entanto, esta passagem que, como dissemos e repetimos, e tomamos como um texto tão bonito, tão sensível, essa passagem também orienta como devemos passar pelo tempo de oração. O que acontece enquanto nós estamos orando? Quais são os elementos que implicam em posicionamento e atitudes nossas?
quando nos pomos na marcha de oração. Orar não é simplesmente cerrar os olhos, soltar algumas frases, ter uma convicção no coração de que estamos falando com o Deus invisível. É um meio de graça. Orar também exige de nós algumas coisas. Orar também faz recair sobre nós grande responsabilidade. E estas coisas estão aqui no texto e eu quero ressaltar bem pontualmente alguma coisa que certamente você já observou. A primeira lição que nós temos é que, ao orarmos pela nação, precisamos assumir a nossa identidade. Ao nos pormos nesta marcha, não agora de uma manifestação, com bandeiras, com palavras de ordem, com cartazes, com coisas até engraçadas, nós agora, quando oramos pela nação, nós precisamos assumir que somos crentes, que somos do Senhor, que fomos chamados para este mistério, que estamos cumprindo o mandamento do Senhor. E eu estou dizendo isso porque o texto bíblico já de início diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o teu nome? Como você se chama? Como chamam você? Se você tomar agora os seus documentos, você vai ver ali o seu nome de batismo, sobrenome que você carrega. Muito importante, porque isso distingue você de outro, a não ser que você tenha um homônimo perfeito, e alguns aí acabam descobrindo que tem vários homônimos, e é por isso que sempre é bom ter a filiação, né? E aí fica mais fácil para se distinguir. Mas não é deste nome que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao nome que recai sobre você. Não é o nome que seus pais lhe deram e que o cartório registrou, é o nome que o Senhor fez cair sobre você. É o nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Deus que está sobre você. Porque quando cremos no Santo Evangelho, abraçamos a esta causa, o Espírito de Deus veio habitar o nosso coração e veio impor sobre nós o nome de Deus. Nós não carregamos apenas os nossos nomes de batismo, nós carregamos o nome do Senhor, e isto é de uma implicação tremenda, porque o nome nos identifica, o nome aponta quem nós somos, o nome esclarece quais são as coisas em que nós cremos, as realidades com as quais nós nos envolvemos, os compromissos que temos. Estamos absolutamente envolvidos. Então, quando nós vemos o estado de saúde precaríssimo da nação, não apenas nos moldes da saúde física, mas da saúde moral, da saúde espiritual, nós nos pomos em marcha de oração. Nós damos um tempo para orar pela nação, e aí nós percebemos que não estamos sendo coerentes com o nome que carregamos. E aí nos aparentamos diante do espelho da alma como aqueles que não estão correspondendo ao nome do Senhor. Isso é muito sério. Isto impõe sobre nós a realidade de nos identificarmos melhor com Cristo, de fazermos refletir a face de Jesus em nós. Paulo vai falar disso na carta aos Coríntios, que Cristo resplandeceu em nossos corações. E esse resplandecer de Cristo em nossos corações é indicativo de que Ele vai moldando o seu caráter, suas atitudes, seus valores em nossa vida. Nosso tema deste ano é simples, muito simples, simples como Jesus. Por isso você, quando entra aqui no templo, já vê a imagem aqui nas telas, para reforçar isso. Durante as semanas nós estudamos isso nos pequenos grupos, os outros segmentos da igreja enfatizam isso, nossas mensagens sempre procuram dar nuance a respeito desta realidade, e hoje mais uma vez a gente vem pontuar. É preciso que nós assumamos a identidade de Jesus, ser simples como Jesus é.
Neste mês, então, especialmente quando estamos tratando da primeira das bem-aventuranças, conforme registro de Mateus capítulo 5, versículo 5, quando nós lemos bem-aventurados, 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém foi mais humilde de espírito do que Jesus. E Ele nos legou este exemplo dizendo: a verdadeira felicidade está nesse esvaziamento de si mesmo, para que sejamos plenos do Senhor, para que o nome do Senhor seja mais evidenciado do que o nosso próprio nome. Alguns de nós nos gabamos muito dos nossos nomes, pela sonoridade ou pelo sobrenome que carregamos. Há aqui muitos quatrocentões aí que tem uma história, uma linhagem muito bonita, mas o que nós devemos fazer resplandecer é o nome do Senhor em nós, identificados com as atitudes, com o pensamento de Jesus. Como a nossa mente vai se sobrecarregando do espírito do mundo, da maneira do mundo agir e reagir. Hoje somos avassalados dentro do ambiente da nossa casa pelos meios de comunicação de massa que vão incutindo na nossa mente valores que não correspondem à vontade de Deus. Aqui está um alerta àqueles que foram chamados para interceder pela nação, clamar por esta nação que é tão influenciada ou mais do que nós. Precisamos fazer a diferença. E para fazer a diferença, precisamos assumir a nossa identidade. Deus nos chamou para ser luzeiros do mundo e sal da terra. Por isso, nesta palavra ainda inicial do novo templo lá em Jerusalém, o Senhor pontuou: povo que se chama pelo meu nome, povo que carrega as minhas marcas, povo que é visto com esta identidade. E aí, de repente, as pessoas olham para nós e dizem: mas só está de nome isso, né? É só da boca para fora, né? É só um cartazinho aqui na frente, é só uma camiseta que você veste dizendo que quer justiça, que quer paz, que é contra a corrupção, mas no cotidiano você está fazendo as mesmas coisas. No dia a dia você não está fazendo diferença nenhuma. Ao orar pela nação, precisamos assumir a nossa identidade cristã, identidade de cristão, identidade de crente, identidade de quem teme a Deus, identidade de quem busca Deus, identidade de quem faz a vontade de Deus, identidade de quem ama a Deus e por força de extensão ama ao seu próximo com todas as exigências que isto impõe. Orarmos, e vamos orar hoje, vamos orar amanhã. A manifestação foi hoje, poderá vir uma outra, mas nós vamos orar diariamente pela nossa nação, mas assumindo a nossa identidade. Segunda lição desse texto: no tempo de orar pela nação, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Parece contraditório. Fala de assumir a identidade cristã, o nome do Senhor está sobre nós, Deus é Senhor, Deus é soberano. É verdade, continua sendo, não deixou de ser em momento algum. No entanto, nós não somos Deus, nós refletimos o caráter de Jesus. Mas continuamos sendo humanos e suscetíveis. E a nossa fraqueza é notória. E a nossa fraqueza, especialmente em razão dos desafios que estão ao nosso redor. Quando olhamos os problemas da nação, quando olhamos as dificuldades na ordem econômica, quando paramos para pensar sobre os problemas no que tange à saúde, como começamos aqui a nossa reflexão, e a gente diz: meu Deus, quem somos nós para resolver tudo isso? E a gente tem que dizer, provavelmente, muito pouco. Não podemos nada. Somos frágeis, somos finitos,
somos limitados. Precisamos assumir a postura que Jesus recomendou lá em João 15, semana passada pregamos nesse texto, quando o Senhor disse: nada podeis fazer, nada podeis fazer. Apenas Ele disse: sem mim, sem mim, sem mim. Em Deus faremos proezas, mas nós de nós mesmos somos muito pequenos. E é o que o texto bíblico diz: se o meu povo se humilhar, A palavra humilhação, ela tem uma conotação nos nossos ambientes muito pejorativa. A gente até mesmo diz: não humilhe ninguém. Muito feio ficar humilhando os outros. Você fica pisando nos outros. Você fica assim, se sobrepondo sobre alguém. Diz uma palavra assim que humilha outrem. E de fato, isso não devemos fazer. E também não devemos nos permitir ser humilhados pelos outros. Eu estou sendo humilhado, alguém está pisando em cima de mim. Que bom isso, isso é masoquismo. Não vamos por aí, não é verdade isso. O que nós podemos é nós mesmos reconhecer quão pequenos somos, quão frágeis somos. Porque o Senhor vai se valer como intercessores, como uma nação que clama pelo conjunto da nação, uma igreja intercessora de verdade, no meio daqueles que reconhecem que nada podem, que não são nada. Os soberbos, os grandiloquentes, os que estão cheios de si mesmos, os que não estão enfrentando a grande batalha, conforme escrevemos na pastoral deste domingo. Deus não vai usar essa gente para orar. Deus não vai usar o soberbo para orar. Deus não vai se valer das preces do arrogante, do pretensioso, do que acha que porque ele é crente, ele é espiritual, ele leu muito a Bíblia, ele não faltou no culto, aliás, veio de manhã e voltou à noite. Isso é que é fé, né? Esta oração vai ser mais ouvida. Jesus contou uma história que poderia ser absolutamente verdadeira, de dois homens que foram ao templo para orar. O primeiro deles mencionado era um homem religioso, era um homem dedicado às coisas da religião, era um homem cioso da lei do Senhor. O outro era o avesso, e era tido até como alguém que não era patriota pela profissão que exercia. O primeiro era o fariseu, o segundo o publicano, o coletor de impostos. E o primeiro, então, Jesus disse, ele foi lá na frente, ele começou a fazer um discurso bonito, ele começou a fazer uma oração linda, era uma coisa impressionante, e assim a forma como ele ia conduzindo as suas frases, quem tivesse ao redor dizia, mas que oração linda, olha, ele vai entonando, ele varia a forma de falar com Deus, é algo tocante, mas o conteúdo da sua oração dizia apenas assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele lá do fundo, um cara que não é patriota, fica recolhendo o imposto da nossa gente para levar para César. Eu não, eu sou dizimista fiel, eu estou aqui na tua casa sempre, eu sou um crente maravilhoso. Aí o segundo, não sei se ele ouviu orar, deve ter ouvido, porque ele deve ter orado bem alto, né? Não tinha microfone, mas ele orou suficientemente alto, a acústica lá era boa, e ele lá do fundo, quando viu a sua oração, ele disse, bom, Senhor, só me resta dizer uma coisa, ser propício a mim, pecador, só sobrou isso. Ainda falou baixinho, lá no fundo, mão espalmada, batendo no peito, sou pecador. E aí Jesus disse, o segundo desceu justificado para casa, porque mostrou quão frágil, quão pequeno ele era. Jesus não estava aplaudindo a condição
pecaminosa, pecadora daquele homem. Jesus não estava dizendo que o fariseu estava fazendo tudo errado em ser um fiel dizimista, em ser um homem sério, um homem que era ligado às escrituras sagradas com muito zelo, muito cioso, nada disso. Jesus não está desfazendo o trabalho do fariseu, está desfazendo a atitude. É preciso mesclar o trabalho, a dedicação, o empenho de um coração farisaico com a atitude do publicano, humilde. Deus está nos convocando para orar por essa nação que está doente. Deus está nos chamando para clamar a Ele que tenha misericórdia de nós. Deus está nos convocando para interceder pelas autoridades que precisam tomar posicionamento, decisões. Deus está nos chamando para orar pela paz da nossa gente, mas nós não vamos fazer isso cheio de nós mesmos. Nós não vamos fazer isto carregados de um orgulho santo. Nós vamos fazer isso com humildade. Nós vamos nos humilhar na presença do Senhor. Nós vamos dizer: Senhor, ser propício a nós, pecadores. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, como Daniel orou, a nós pertence o corar de vergonha. E Daniel se incluiu. Daniel não disse: a eles pertence o corar de vergonha. Daniel disse: a nós pertence o corar de vergonha. Fica vermelha, cara safadinha, fica. É tempo de orar pela nação, mas ao orar pela nação, vamos reconhecer a nossa pequenez. A nossa pequenez. Por fim, no tempo de orar pela nação, vamos assumir nossa identidade, vamos reconhecer nossa pequenez e precisamos deixar o nosso pecado. Deixar a nossa vida pecaminosa. Suplantar os nossos costumes, os nossos hábitos impróprios, os vícios dos quais estamos envolvidos. Precisamos ter uma mudança de vida, de atitude, de maneira de ser, de estilo de vida. Não podemos mais nos permitir viver no pecado, porque quando o pecado entrou no mundo, ele se constituiu numa natureza em nós, de tal maneira que aprendemos desde a teologia mais antiga, que agora então não podemos mais não pecar, sempre estaremos pecando, até que o ministério do Espírito Santo entrou no nosso coração. E o apóstolo Paulo vai dizendo na Epístola aos Romanos: vós não estáis debaixo do pecado mais, agora vós estáis debaixo do Espírito Santo. Pecamos porque não nos deixamos conduzir suficientemente pelo Espírito Santo. E por isso mesmo devemos confessar o pecado e deixá-lo. Um exercício permanente. Mas é preciso deixar o pecado. É assim que o Senhor diz acerca da nação, que por quem haveria de haver intercessão, e Ele diz: este povo que agora ora e me busca, ele precisa se converter dos seus maus caminhos. E esta conversão dos maus caminhos é exatamente o deixar o pecado, o não mais cultivar o pecado, o não mais vivê-lo. E aí é cada qual de per si, cada qual na sua luta. É o pecado que está reinando no nosso coração. Pecado da discórdia, pecado da ira, pecado da calúnia, da difamação, da maledicência, da futrica, da fofoca, o pecado que ganhou espaço deixando mágoa, amargura, malquerência, o pecado da indolência, da preguiça espiritual, o pecado de coisas imorais, o pecado contra o nosso próximo, o pecado contra nós mesmos,
que no final e ao cabo todos eles são contra Deus. Por isso o salmista, na sua oração de arrependimento, Salmo 51, diz: pequei contra ti somente. Não, ele não pecou só contra Deus, pecou contra o próximo, pecou contra uma outra família, pecou contra a nação da qual ele era um líder. Mas ele disse: eu estou pecando contra o Senhor. No final e ao cabo é contra o Senhor. Intercessores convocados para orar, não podemos nos permitir a vivenciar o pecado, a nos deixarmos levar. Ninguém é perfeito. Afinal de contas, também vejo o estado da nação. Nós não somos assim tão maus, nós somos até bonzinhos, somos bem melhor que os outros. Daí, pecado mais ou pecado menos dá na mesma. Diante de Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem pecado. Nós é que vamos convencionando coisas. Reconhecemos que há consequências diferenciadas de pecados. Mentir está errado, tanto quanto matar. Mas matar acaba uma vida. Mentir, de repente, dá para chegar lá depois e dizer: olha, eu menti, eu quero falar a verdade agora. Nem que seja sob delação premiada. Você mentiu, quem está acreditando? Vamos ver se está, de repente, né? Arrependeu-se a hora que viu o tamanho da encrenca que se meteu, né? Agora, matar, a gente sabe a consequência é maior. Mas diante de Deus, o mentiroso e o assassino estão sob a mesma condenação. Por isso é preciso deixar o pecado. Jamais agasalhá-lo, jamais cultivá-lo. Porque senão não estaremos habilitados a orar. A orar. Nós somos o povo. Nós somos o povo do Senhor, identificados com o Senhor, que humildemente reconhecidos da nossa incapacidade de nós mesmos, mas no Senhor faremos proezas, que agora, reconhecidos de que não podemos andar por outro caminho, senão o caminho do Senhor, de retidão, de santidade, de vida com Deus, que foi chamado para orar, que foi postado como intercessor pela nação, pela nação, pela nação. Porque aí então a promessa do Senhor está garantida sobre nós. O Senhor vai sarar a nossa gente. O Senhor vai sarar a nossa terra. Curve a sua fronte, vamos orar. Pai, acompanhamos o que sucedeu hoje no Brasil, independentemente de apreciação política, ideológica. Foi até bonito de ver o povo. Foi até emocionante. Sabemos, ó Deus, que é uma hora difícil. Sabemos, Senhor, que muitas coisas vão acontecer. E por isso, desde já, estamos pedindo, permita, Senhor, que as coisas se desencaminhem, que a violência reine, que destruição, que morte prevaleça neste ambiente. Prevaleça a sensatez, o bom senso. Que cada qual assuma os seus erros, suas falhas, não ficando a fugir com discursos tolos, com coisas que parece que vivem em outro mundo. Mas, Senhor, nós sabemos que a marcha de hoje não é nada diante do Teu poder, Senhor. Que a coesão da nação, das populações, por mais bonito que possa parecer e evoque tantas possibilidades, diante do Deus soberano, que pode sarar a nação, isso não é nada, Senhor. Então nós estamos indo direto ao ponto, Pai. Estamos pedindo: sara a nossa nação, Senhor. Cura a nossa gente, Senhor. Cura os princípios e valores que estão distorcidos. O bem se tornou em mal, o mal em bem, o certo e errado, o errado em certo. As pessoas estão desnorteadas, Senhor. A Tua verdade tem sido deixada de lado. Conceitos daquilo que é obra do Senhor, instituição do Senhor como uma família, Senhor, foi totalmente desviado. Pai, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos, Senhor,
que ser do Senhor, que ter o nome do Senhor é muito grave sobre nós, e às vezes nós não temos transparecido isso. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Humildemente nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor. E que este espírito de humildade prevaleça enquanto oramos, Senhor. Porque nós não vamos subir no degrau, Senhor. Nós vamos continuar sendo frágeis, pequenos, mas o Senhor nos convocou para orar pela nação. Ó Pai, sara a nossa nação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos cantar o hino indicado, que é uma oração pela pátria, o hino 378. Não vai embora correndo, temos um lanche gostoso aqui no pavilhão, vamos estreitar nossos laços de comunhão. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Nossa pátria oramos a Ti, Supremo Deus. Por nosso lar clamamos a Ti, ó Rei dos céus. Bendize a vida pastoril, governa o brio, senhorio, modera a vida mercantil. Deus salve a pátria, da pátria que nos deste, desvie tua mão. Desgraças, fome, peste, perfídia e sedução, sustenta por bem nacional o bom governo imparcial, e dá-nos graça divina. Deus salve a pátria, dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz, promove o cristianismo do príncipe da paz. Da pátria vasta crenças vãs, neamas bênçãos temporas, iluminem só doutrinas sãs. Deus salve a pátria. A tua igreja inflama com zelo eterno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz por toda a pátria. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não
convencido pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo, vamos para um momento de sociabilidade. Shalom Adonai. Amanhã eu estarei aí. Talvez eu vá quarta-feira. Vou ver se eu conseguir vencer.